Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez nessa noite para adorarmos e bendizermos ao nome do nosso Deus. Como é bom podermos exaltar ao santo nome do nosso Deus, podermos bendizer e engrandecer ao nome daquele que nos criou, daquele que nos dá o dom da vida, daquele que opera a misericórdia, o cuidado dele sobre nós em todos os momentos da nossa vida. Como é bom termos a liberdade de expressarmos aquilo que sentimos pelo nosso Deus. Como é bom podermos engrandecermos ao Senhor. Já falou com o Senhor hoje? Já agradeceu ao Senhor pela misericórdia, pelo cuidado, por todas as benesses dele sobre a sua vida? E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela bondade, pela misericórdia e pelo cuidado dele nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor e vamos engrandecer ao Senhor por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, meu Deus. Obrigado principalmente pelo perdão do Senhor nas nossas vidas. Pai, nesse momento, como igreja do Senhor, que nós nos reunimos para adorar e bendizer ao teu santo nome. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por mais uma semana que está se passando. Oh, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de celebrarmos ao nome do Senhor. Obrigado, Paizinho Santo, pela salvação que o Senhor nos deu. Queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Se pecamos por atitude, por ações, por pensamentos, ó Deus, por tudo aquilo que fizemos, ó Deus, que não agradou ao nome do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Mas nesse momento, Deus, como igreja do Senhor, nós queremos prestar o melhor de nós, Deus, darmos o perfeito culto ao Senhor. Receba, ó Deus, o perfeito louvor dos nossos lábios. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 25. Eu quero ler apenas o versículo de número 1, que nos diz assim: Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilha, coisas há muito planejadas. E é nesse sentido, irmãos, que nós nos reunimos nesta noite para adorar e bendizer ao Senhor, para adorar e cantar louvores ao nome do Senhor. Vamos ser dirigidos ao Senhor, então, com a nossa equipe de adoração e louvor, com alguns cânticos espirituais. Aleluia, vamos adorar o Senhor com louvor. Pai nosso, e que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, amém? Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade ser
acontecer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Tua vontade. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Aleluia. Vamos adorar o Senhor como eu vou preso ao teu amor. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar não me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar não me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, Senhor me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me
Nós vamos adorar o Senhor com louvor, fome de Ti. Por um momento em Tua presença, por um instante do Teu amor, ver a luz da Tua glória, por um minuto e nada mais, por um momento em Tua presença, por um instante no Teu amor, ao ver a luz da Tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenho que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de Ti, da Tua presença, da Tua fragrância, do Teu poder. Fome de Ti, que desespera por Tua glória, Senhor. Por um momento em Tua presença, por um instante do Teu amor, ao ver a luz da Tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenho que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de Ti, da Tua presença, da Tua fragrância, do Teu poder. Fome de Ti, que desespera por Tua glória, Senhor. Tenho fome de Ti, da Tua presença, da Tua fragrância, do Teu poder. Fome de Ti, que desespera por Tua glória, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja Ele para todos sempre. Como é bom, irmãos, podermos cantar louvores ao nome dEle. Como é bom podermos exaltar o seu santo nome. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite. E eu queria convidar você que abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Eu quero ler com você os versos de 5 a 8. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, e eu quero ler com você os versos de 5 a 8. Livro de Provérbios, capítulo 3, versos de 5 a 8, e que nos diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e que o Senhor nos dê o discernimento necessário para compreendermos a sua palavra e entendermos aquilo que ele tem a nos dizer nesta noite. Mas eu quero orar mais uma vez ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, meu Deus, pelos cânticos que nós entoamos. Tua palavra foi lida e o desejo do nosso coração é que Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine as nossas mentes para que venhamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite. O tema é: dependa do Senhor tão somente e totalmente. Dependa do Senhor tão somente e totalmente. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, ela sabiamente nos adverte sobre a fragilidade e a fabilidade do coração do homem. Aqui mesmo no escritor dos Provérbios, ele já tinha dito no capítulo 12 que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao acabo dá caminhos de morte. Salomão acrescenta que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Provérbios 16, 1 e 2. Dessa maneira, irmãos, se nós não contássemos com a misericórdia e com a graça do Senhor, certamente nós estaríamos perdidos. Certamente nós já não existiríamos, certamente não haveria esperança pelas nossas vidas. Eu gosto muito, irmãos, de pensar desta maneira, porque o que não nos permite ser consumido é justamente a misericórdia do Senhor. E foi justamente sobre isso que Jonathan Edwards, no século XVIII, pregou, quando em 8 de julho de 1741, ele pregando o seu famoso e célebre sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, a respeito do texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, quando o texto diz: e a seu tempo, quando resvalar o seu pé. E ele disse em sua abordagem, condenando o pecado do homem, ele afirmou que o pecado do homem era tão ofensivo a Deus, que os homens caminhavam sobre a face da terra como se fosse um pêndulo, e que a qualquer momento a terra se abriria e os lançaria diretamente ao inferno. E a história nos dá conta, irmãos, que na noite que ele pregou esse sermão, o Espírito Santo do Senhor visitou aquela congregação, e aquelas pessoas foram tomadas da sensação do seu pecado tão fortemente que elas sentiam as chamas do inferno arderem as suas vidas, que elas abraçavam as pilastras do templo, se agarravam ao banco, porque elas sentiam em um momento a terra abrir sobre os seus pés. E dessa maneira nós podemos perceber, irmãos, que a única razão pela qual ainda não fomos destruídos e a única razão pela qual Deus não permite que os planos que muitas vezes arquitetamos, os planos que muitas vezes nós construímos com as nossas mãos e que não são das vontades do Senhor, eles acabam não trazendo danos maiores à nossa vida, é por conta da misericórdia do Senhor que está sobre nós. O que Edwards nos lembra é que justamente a necessidade de dependermos do Senhor, porque se algum dia nos afastarmos da graça de Deus, o que virá sobre nós será justamente a condenação. E nessa noite, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos faz o convite para confiar plenamente no Senhor. Confie tão somente e dependa tão somente do Senhor. Independente, querido, das circunstâncias que você está vivendo, confie no Senhor. É como a mensagem que nós ouvimos domingo. Nós podemos até ser tomados pelo desânimo, mas jamais seremos vencidos, porque nós temos um Consolador. Esse Consolador que nos dá o dom da vida todos os dias. Esse Consolador que nos dá a misericórdia todos os dias.
Esse Consolador que nos ajuda a aprender em todo o tempo, esse Consolador que nos reanima, que nos fortalece e que nos ajuda a caminhar em todo o tempo, e por isso precisamos aprender a ser dependentes totalmente dele. Mas notem vocês, irmãos, que o texto que lemos nos traz alguns sábios conselhos no que diz respeito a sermos dependentes do Senhor. Salomão vem tratando uma série de fatores com a eminência de exortar as pessoas sobre a sabedoria e a necessidade de sermos obedientes ao Senhor. Por causa do pecado original, ou seja, aquele pecado que Adão e Eva cometeram lá no início, quando Deus formou o homem e a mulher, o homem tende, por causa da sua natureza pecaminosa, a querer realizar todas as coisas conforme a sua própria vontade, ignorando, sim, a vontade do Senhor. Pare para pensar. Quantas vezes, irmãos, é mais agradável fazer aquilo que é nossa vontade e não a vontade de Deus? Quantas vezes numa manhã fria de domingo é mais agradável ficar um pouquinho mais na cama do que levantar e ir à escola bíblica dominical? Quantas vezes, irmãos, numa noite chuvosa de domingo é mais agradável ficar no sofá quentinho, tomando um leite quentinho, um café quentinho em casa, assistindo um filme em casa, do que ir ao culto de domingo? É a nossa vontade pecaminosa falando mais alto do que a vontade de Deus em nós. Mas por causa dessa ação, em muitos casos, voluntária do homem, viera junto com uma série de consequências por conta da desobediência, da vontade de voar solo, ou seja, como aquela música que nós cantamos. Pela vontade de crescer, nós queremos nos tornar independentes de Deus. Mas todas as vezes que eu quero me tornar independente de Deus, isso traz consequências para a minha vida. Todas as vezes que eu quero me tornar solo de Deus, me tornar independente de Deus, tomar minhas próprias decisões, não decisões tomadas e pautadas na vontade de Deus, está certo que eu tenho um direito de escolha. Mas essas escolhas precisam ser levadas ao Senhor, e todas as vezes que eu quero viver longe da presença do Senhor, isso acaba trazendo, irmãos, consequências totalmente destrutivas para a vida do homem. Totalmente destrutivas para a vida do homem. Meus irmãos, não existe outra maneira de viver, se não for para viver de maneira piedosa, obediente, submissa e dependente diante do Senhor. A palavra do Senhor nos lembra que Ele é o único Deus. E por isso, se você olhar para a palavra do Senhor, Ele nos apresenta ao Senhor de algumas maneiras. Primeiro, Ele nos apresenta como o Elioar. Ele é o Deus forte, proeminente. E você pode vê-lo dessa maneira em Gênesis 7:1, Isaías 9:6. Etimologicamente, o El parece significar poder, como tem o poder para prejudicá-lo. Gênesis 31:29, El é associado com outras qualidades como integridade, zelo, compaixão, mas a raiz original é poder e continua. Poder contínuo. Mas ele também é apresentado como Elohim, Deus criador, poderoso, forte. Gênesis 17:7, Jeremias 31:33. É a doutrina da Trindade, da primeira fase da Bíblia, a natureza superlativa do poder de Deus. É evidente quando Deus, Elohim, fala que o mundo exista, Gênesis 1:1. Mas ele é apresentado também como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, Gênesis 49:24. Salmo 132, versículos 2 e 5. Fala do poder supremo de Deus sobre todas as coisas. Mas ele é apresentado também como Adonai, ou seja, o Senhor, Gênesis 15:2, Juízes 6:15, usado no lugar de Yahvé, no qual os judeus achavam ser sagrados demais para ser pronunciado por homens pecadores. No Antigo Testamento, Yahvé é mais utilizado em tratamento de Deus com o seu povo, enquanto Adonai é mais utilizado quando ele lida com os gentios.
Yahvé, Jeová, ele é o Senhor. Deuteronômio 6:4, Daniel 9:14. Arrigou o Senhor o único nome próprio para Deus, traduzido nas Bíblias em português como Senhor, em letras maiúsculas para distingui-lo de Adonai, Senhor. A revelação do nome é primeiramente dada a Moisés: eu sou o que sou. Jeová Jirei, o Senhor proverá, Gênesis 22:14. Jeová Rafa, o Senhor que sara, Êxodo 15:26, o Senhor que te sara. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17:15, onde por bandeira entende-se um lugar de reunião antes de uma batalha. Jeová Macadesh, Senhor que santifica e torna santo, Levítico 28. Jeová Shalom, Senhor, nossa paz. Nome dado por Gideão ao altar que construiu após o anjo do Senhor, Juízes 6:24. Ter-lhe assegurado que não morreria como achava que morreria depois de vê-lo. Jeová Elohim, Senhor Deus, Gênesis 2:4, uma combinação do singular Yahvé e o nome genérico Senhor, significando que ele é o Senhor dos senhores. Jeová Elion, Senhor Deus, Gênesis 2:4, uma combinação do singular Yahvé e o nome genérico Senhor, ele é o Senhor dos senhores. Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa, Jeremias 33, versículo 16, tal como acontece com Jeová Macadesh, só Deus proporciona a justiça para o homem. Jeová Roi, o Senhor nosso pastor, Salmo 23:1. Depois de Davi ponderar sobre seu relacionamento como um pastor de ovelhas, ele percebeu que era exatamente a mesma relação de Deus com ele, e assim declara Yahvé Roi, é o meu pastor e nada me faltará. Jeová Shammah, o Senhor ali está. É o nome atribuído a Jerusalém e ao templo lá, indicando que outrora a partir da glória do Senhor. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Jeová Sabaotá, Jeová Sabaoti, o Senhor dos exércitos, Isaías 1:24. El Eluí, Altíssimo, Deuteronômio 26:19. É o Roi, o Deus que vê. Gênesis 16:3, é o Deus eterno, e assim por diante, vai outros nomes que as escrituras vão apresentando para mostrar que esse é o Deus, irmãos, a quem nós devemos depender totalmente. Mas eu quero olhar, irmãos, para esse texto nesta noite, e eu quero tirar desse texto algumas lições, extrair desse texto algumas lições que precisam ser aplicadas às nossas vidas e que precisam ser guardadas nos nossos corações para que nós possamos verdadeiramente depender e tão somente, totalmente do Senhor nas nossas vidas. Mas a primeira lição que eu quero compartilhar com você está aí no versículo 5, quando ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A primeira lição, irmãos, que aqui nós aprendemos é que quando dependemos totalmente do Senhor e confiamos nele com todo o nosso coração, precisamos aprender a confiar totalmente no Senhor e depender nele de todo o coração. Meus irmãos, a dependência no Senhor nos leva a confiar nele com todo o nosso coração. Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O grande problema é que muitas vezes nós confiamos desconfiando. Nós dependemos, mas não dependendo. Nós cantamos, mas descantando. No Velho Testamento aparece uma palavra hebraica chamada tan, que é íntegro, que nos traz a lume o que Salomão quer nos ensinar nessa noite, que significa ser inteiro, ser íntegro, ser completo. E quando ele diz de depender do Senhor, dependa-os do Senhor completamente, ou seja, dependa do Senhor por inteiro. E muitas das vezes, meus irmãos, nós não dependemos por inteiramente do Senhor, completo do Senhor. E nós precisamos ter essa verdade nos nossos corações. O que Jesus coloca para nós, irmãos, é que quando tudo que fazemos com o coração, temos a capacidade de imprimir por esforço.
Todo o nosso empenho, quando contrapomos com o versículo 5 de Provérbios que lemos, percebemos que não confiamos no Senhor com todo o nosso coração, jamais poderemos de fato amá-lo com todas as nossas forças. Se nós não dependemos do Senhor com todo o nosso coração, jamais conseguiríamos também amar o Senhor com todo o nosso coração. Se não dependemos e não a confiarmos, também não iremos amarmos ao Senhor com todo o nosso coração. E eu quero exemplificar isso aos irmãos. Conta-se uma história que, durante um voo rotineiro, um avião passou por uma grande turbulência. E de maneira que aquele avião parecia que ia cair por tamanha turbulência, e as pessoas começaram a se desesperar de um lado para o outro, e entraram em pânico. E de repente um homem olha para um lado e vê um pequeno menino cantarolando, e ele dirige-se ao menino e pergunta: menino, como você pode cantar quando o avião está quase a cair? Você não está com medo, menino? Você não tem medo de morrer? E o menino respondeu calmamente, tranquilamente, para aquele senhor: não, senhor, porque meu pai é o piloto e eu confio nele. E é justamente isso, irmãos, a tranquilidade que Deus espera de cada um de nós. Jesus espera que nós confiamos nele e possamos praticar aquilo que o salmista disse no Salmo 37. Confia no Senhor, espera no Senhor, entregue-se ao Senhor, e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Entregue todas as coisas ao Senhor e o mais Ele fará. Confie no Senhor e coloque todas as coisas no Senhor e o mais Ele fará. É dessa maneira, é essa segurança, essa dependência que nós precisamos ter no Senhor com todo o nosso coração. Mas a segunda coisa, irmãos, que nós precisamos ter aqui nesse texto, é que quando nós dependemos do Senhor totalmente, entregamos todas as nossas ações ao cuidado dele. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Uma segunda verdade que encontramos nesse texto é que a dependência no Senhor nos leva à entrega de todas as nossas ações ao cuidado de Deus. Percebam, irmãos, que a linguagem de hoje, a nova tradução de linguagem de hoje, traduz esse texto: assim, lembre-se que Deus, em tudo o que fizer, Ele lhe mostrará o caminho certo. Esse texto nos auxilia no sentido de que não podemos fazer nada sem antes levarmos a presença do Senhor. Isso significa submeter todas as nossas ações ao cuidado do Senhor. Mas o grande problema é que muitas das vezes, irmãos, nós levamos algumas coisas ao conhecimento de Deus apenas para desencargo de confiança. Desencargo de consciência, perdão. Nós já tomamos a decisão, mas nós colocamos as cartas na mesa para que Deus apenas escolha as 3 opções, mas qualquer uma das 3 opções já é a decisão que nós tomamos. Olha, Deus, eu decidi trocar meu carro. E eu vou lá na loja. E se o financiamento for aprovado, é porque é da vontade do Senhor. Mas eu tenho um nome limpo na praça, o meu balance score é alto na praça, e a minha nota no Serasa é alta na praça, eu tenho um crédito bom na praça, eu vou lá e passou, mas eu não estou bem financeiramente, e aí eu vou lá, troquei o carro, passou a ficha, louvado seja o Senhor, a vontade do Senhor, e de repente eu começo a ter problemas financeiros para pagar o carro, mas Deus, eu orei ao Senhor, e o Senhor abençoou, mas será que era a vontade de Deus ou era a minha vontade? Foi apenas um desencargo de consciência. E ele fala, olha, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Ou seja, antes da decisão, leve tudo diante de Deus. Deixe o Senhor auxiliar a você. Peça placas ao Senhor. Peça ao Senhor que te mostre as decisões que precisam ser tomadas. A igreja está vivendo um momento em que ela precisa pedir ao Senhor placas das decisões que ela precisa tomar. O Senhor vai mostrar essas placas à igreja.
O Senhor vai mostrar as direções e as decisões que ela precisa tomar enquanto igreja do Senhor. E o Senhor vai dar a direção e vai dar a segurança, e o Senhor vai dar aquilo que ela precisa entender como a vontade de Deus para a vida dela. Mas ela não pode simplesmente ir e colocar A, B e C, entendendo assim, olha, se decidir A é minha vontade, se decidir B é minha vontade, decidir C é minha vontade. Não é dessa forma que Deus trabalha. Como servos do Senhor, não podemos dar um passo sem antes buscarmos a direção de Deus para as nossas vidas, e se insistirmos em conduzir as nossas vidas sem antes levarmos as nossas ações à presença do Senhor, nós corremos o risco de termos algo desastroso na nossa vida. O Salmo 37, versículo 23 e 24 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Mas a terceira coisa que eu quero chamar a atenção sua nesse texto é que quando dependemos totalmente do Senhor, reconhecemos que somos frágeis. Veja o versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Uma outra verdade que encontramos nesse texto é a respeito da nossa fragilidade e as nossas falhas. Ou seja, o texto nos lembra da nossa incapacidade humana de resolver as questões e, ao mesmo tempo, a nossa fragilidade de muitas vezes buscar somente a satisfação da nossa carne, que o texto, nesse caso, seria o mal. Somos falhos, irmãos. Muitas vezes somos incapazes de distinguir entre o bem e o mal, e por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, que somos até incapazes de orar, e por isso que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A dependência no Senhor nos ajuda a entender que nós somos, quem nós somos. E por isso guarde bem essa frase no seu coração. Se você descobrir quem você é, jamais se esquecerá de quem Deus é. Se você descobrir quem você é, jamais você se esquecerá de quem Deus é. Nós somos falhos. E Deus é todo-poderoso. Somos falhos, propensos ao erro, ao mal, a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. E por isso precisamos buscar com todas as nossas forças ser dependente do Senhor, para que assim possamos servi-lo em espírito e em verdade. Mas eu concluo te perguntando: quais são os resultados na vida dos servos de Deus quando eles dependem tão somente, totalmente do Senhor? E o texto nos dá a resposta para isso. O resultado da dependência no Senhor, versículo 8. E o versículo 8 nos diz: isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Primeiro, quando somos dependentes no Senhor, nos trará bem-estar físico, e isso será saúde para o corpo. Muitas das vezes, irmãos, por causa das nossas desobediências, nós acabamos gerando mal-estar para o nosso próprio corpo. E o pecado mata, irmãos. Não mata só espiritualmente, não, mata fisicamente também. Geradores físicas, geradores emocionais, geradores espirituais. A dependência no Senhor não só trará bênçãos na área espiritual, como também trará bênçãos sem medida para a nossa vida física. Quando lemos a palavra do Senhor em Deuteronômio 28, 12, encontraremos registradas as seguintes palavras: se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Então, queridos, a bênção de Deus está alinhada a um bem-estar físico também. Afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. É bênção para o bem-estar físico, ou seja sábio, isso lhe dará saúde ao seu corpo, porque a desobediência traz consequências físicas também. Segundo, quando somos dependentes do Senhor, recebemos refrigério, e refrigério para os seus ossos significa alívio, consolo, socorro, intervenção da parte do Senhor. Davi, quando escreve o Salmo 32,
Ele chega a dizer que enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos e eram constantes os gemidos. Eram constantes os seus gemidos. Eram constantes os seus gemidos. Constantes eram os seus gemidos. E dessa maneira, meus irmãos, nós aprendemos essa lição preciosa. Nós aprendemos essa lição preciosa diante do Senhor. Então, queridos irmãos, se nós desejamos de fato refrigério para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, se nós necessitamos de esperança nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos ser tão somente dependentes do Senhor, no Senhor, para o Senhor. Por isso, eu te convido nesta noite a rever todos os seus pensamentos, a rever todas as suas atitudes, a rever tudo aquilo que você está passando na sua vida e a se colocar diante do Senhor. Por isso, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesse instante, a colocar a sua vida diante do Senhor e a colocar todas as suas escolhas, a pensar um pouquinho sobre aquilo que você tem passado. Será que realmente aquilo que você tem colocado diante do Senhor tem verdadeiramente sido as escolhas do Senhor sobre a sua vida? Será que aquilo que você tem vivido diante do Senhor hoje tem sido a vontade de Deus sobre as suas vidas? Será que você tem andado conforme a vontade do Senhor? E eu quero orar por você. E eu quero nesse instante colocar a sua vida diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Paizinho querido, eu quero colocar esses meus irmãos que nesse instante estão junto a mim, ó Deus, cultuando ao Senhor. Eu não sei, ó Deus, o que os teus servos têm passado, não sei, ó Deus, qual a dificuldade que os teus servos têm vivido. Mas eu quero clamar, ó Deus, a misericórdia do Senhor sobre a vida dos teus servos. Quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor visite os teus servos poderosamente, meu Deus. Tu sabes quais são as lutas que os teus servos têm passado. E que eles, ó Deus, tão somente, ó Deus, possam depender do Senhor, o Senhor em todo o tempo. Visita os teus servos poderosamente neste momento, Pai. Abençoa os teus servos, guarda os teus servos, livra os teus servos, ajuda os teus servos e aplica essa palavra aos teus servos, meu Deus. Pois nós precisamos muito, Deus, da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos auxilie e nos ajude, Pai, pois precisamos muito da presença do Senhor. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom estar junto de você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado porque somos um grande corpo e juntos nós vamos vencer. Eu ajudo você, você me ajuda. Juntos ajudamos a igreja. Cristo nos ajuda. E juntos nós iremos multiplicar o reino de Deus, e o reino de Deus irá se multiplicar sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, e que Deus nos dê uma ótima noite na presença de Deus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito possa ser com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Obrigado pela sua presença. Compartilhem este culto, o link deste culto. Nós temos aí nossa campanha Juntos Somos 1000. Juntos somos mais que 1000. Nos ajude a alcançar essa meta no nosso canal do YouTube, para que nós possamos alcançar mais ferramentas para continuar levando a palavra do nosso Deus. Deus te abençoe e de paz. Está assim encerrado o nosso culto nesta noite.